Namastê, bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Eu sou Luciana Soares, sou terapeuta holística, mestre em Reiki e criadora desse canal. Oi, gente, vamos falar de espiritualidade? Espiritualidade da forma mais simples que existe. Como você vê a espiritualidade, como que você entende espiritualidade, como que a espiritualidade faz parte da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você é curiosa, curioso? Você quer entender mais de espiritualidade? O que você está fazendo para a sua evolução espiritual? O que você está fazendo nesse momento de transição planetária para a sua evolução? Você está evoluindo? Você procura entender, estudar, compreender a evolução do ser humano, a evolução da Terra, a nossa evolução espiritual? Então, esse canal ele tem essa finalidade, tá? Eu já vou começar deixando para você a indicação de 3 canais que são muito importantes. São 3 canais que eu frequento online. São 3 canais de 3 centros espíritas. O primeiro é o canal Espiritismo Raiz, do Eduardo Sabag. O segundo canal é o Templo Espiritual Maria Santíssima, aqui em São Paulo, do senhor Gilberto Rissato. E tem a Casa Plataforma de Oração, que é uma casa universalista que eu amo de paixão, que é dirigida pelo Pedro, Sabrina e Dona Sônia, e tem outros médios maravilhosos lá também. E tem uma casa nova que eu descobri agora, que é a Casa Espiritualidade na Prática, muito parecida com a Casa Plataforma de Oração no conteúdo. Gente, é uma abordagem totalmente diferenciada, tá? Cada um se identifica com aquilo que gosta mais. Então, eu tô dando uma indicação para você que quer começar a entender mais de espiritualidade. A gente está num momento que a gente precisa entender para poder evoluir. Quem não entender de espiritualidade, quem não entender qual o propósito de estarmos aqui na Terra, não vai evoluir. Nós estamos num momento decisivo dessa transição planetária. Você sabe o que é uma transição planetária? É um momento em que um planeta, quando ele não conseguiu fazer com que houvesse evolução dos seus habitantes, no caso aqui do planeta Terra, haverá a evolução do planeta, e quem não evoluiu com o planeta não vai mais ficar aqui, nem vai poder mais reencarnar aqui. Então, cada um vai ter um destino diferenciado para outros planetas, né? Porque existe uma fala de Jesus que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. O que ele quis dizer com isso? Não existe só o planeta Terra para nossa reencarnação e evolução. Cada um vai reencarnar e evoluir da forma do seu entendimento espiritual. Por isso é muito importante a gente estudar a espiritualidade, a gente entender, fazer reforma íntima e evoluir, gente. Porque regredir é complicado, né? Mas é um assunto que a gente vai falar mais pra frente, e nesses canais, para você que quer entender mais de espiritualidade, você vai encontrar muitas respostas de todas essas dúvidas, tá? A minha intenção aqui é falar um pouquinho mais da espiritualidade, como que a espiritualidade ela está na minha vida, como eu entendi espiritualidade na minha vida, e de como ela faz sentido para mim totalmente na minha vida, porque para mim nada é por acaso. Nada, nada, nada. E quando eu comecei a entender mais a espiritualidade, eu comecei a perceber isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade muito grande com relação à espiritualidade, e eu sempre questionei muito. Para mim sempre teve muito os porquês, né? Porque como eu falei no vídeo 1 e 2, de como que foi a minha infância, de todos os traumas causados, porque eu tive um pai alcoólatra e todos os problemas que nós tivemos, né, eu e minha família, quando eu era criança. Então eu parei lá falando que quando meu pai sofreu um acidente, foi muito difícil pra gente, né, porque de repente eu tinha um pai que era alcoólatra, mas eu tinha um pai. E do dia pra noite eu fiquei sem o pai, e
a gente ficou sozinho, eu, minha mãe, meu irmão, e foi uma fase bem difícil para minha mãe, onde ela descobriu que estava grávida da minha irmã mais nova, com todos aqueles problemas que estavam acontecendo, que eu comentei lá no vídeo. E aí, eu terminei falando que dentre tudo isso daí, né, quando meu pai já falecido, que eu tinha raiva do meu pai. Não, eu não tenho raiva do meu pai. Mas eu tive muita raiva do meu pai. Eu tive muita mágoa. Eu acho que não é raiva que a gente fala, é mágoa mesmo. Porque você se vê assim, poxa, eu não tive um pai presente, eu não tive um pai carinhoso, eu não tive um pai que foi carinhoso com a minha mãe, eu não tive um pai que opinou na minha vida, que quis acompanhar, que quis ajudar, não tive. Nem eu, nem meu irmão. E quando éramos pequenos, né, nós não tivemos essa presença tão grande assim. Meu pai era muito trabalhador, sim, mas ele era ausente na nossa educação, né, com carinho, esse tipo de coisa nós não tivemos. Fora as outras coisas que vão acontecendo, né, outros traumas que acontecem com as crianças. Hoje, gente, a gente tem que entender que para causar um trauma numa criança, eu como mãe, eu tento me policiar, mas não sou perfeita, não é porque eu entendo um pouquinho mais de espiritualidade hoje que eu sou perfeita. Eu tento me melhorar com a minha reforma íntima, mas a gente sabe que até a forma como a gente fala com as crianças, com os nossos filhos, ou com qualquer outra criança, a gente pode traumatizar essa criança pro resto da vida dela. Isso é muito sério, porque vai causar problemas na formação dessa criança pro resto da vida dela, no mental dela, pro resto da vida dela. O emocional dela vai ficar completamente distorcido. A falta de amor numa criança gera ela muita insegurança, gera ela aquele sentimento de inferioridade, não merecimento, entre outros, né? Uma criança que sofre um abuso sexual, uma violência sexual, ou uma violência em si, ela se sente culpada, ela se sente diminuída também, ela se sente uma criança, eu acredito que se sinta uma criança suja, vamos dizer assim, porque ela se sente culpada também. É tudo muito complicado. E a gente precisa fazer essas curas, né? Porque não é uma criança ou duas que sofre isso. São muitas, acredito até que a maioria das crianças. É muito difícil uma criança que cresce num lar totalmente saudável. Todo lar vai ter um problema, né? Uma disfunção. Ou é a violência doméstica, ou é o alcoolismo, ou é como que eu posso dizer? Ou é a indiferença. Existem muitas formas de traumatizar uma pessoa, uma criança. E isso daí, se não é trabalhado, se não é curado, porque as curas têm que ser feitas por nós. A partir do momento que a gente entende, a gente sofreu um trauma, e eu sofri um trauma, você sofreu um trauma, nós sabemos que nós temos esse trauma. Então, depende da gente curar esse trauma, o outro não vai curar pra gente. Quem tem que procurar a solução desse trauma somos nós. Nós temos que procurar uma terapia, nós temos que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Nós temos que querer nos curar, né? Porque senão você pode entrar numa depressão, você pode entrar num estado de consciência alterado, pode ficar... Tem pessoas que até ficam loucas, né? Devido a traumas não curados. Então, depende da gente. É difícil? Muito difícil. Às vezes a gente passa uma vida toda convivendo com aquele trauma e você descobre uma hora, quando você já tem uma certa idade, que você não curou aquele trauma. Isso está acontecendo comigo agora. Graças a Deus que eu estou conseguindo fazer minha reforma íntima e curar muitos traumas. Não é fácil, porque a gente cura os traumas da infância e vão aparecendo os traumas atuais da nossa maturidade mesmo, né? Porque a nossa vida não é perfeita, né, gente? Sempre você vai ter um problema no relacionamento, um problema com alguém no trabalho e vem os traumas, as inseguranças, né? Vem as nossas crenças limitantes.
Isso também é muito importante. Essas crenças limitantes, elas realmente vão limitar as pessoas de viverem, tá? Eu falo porque é experiência própria. Uma das minhas crenças limitantes é justamente essa, tá fazendo o vídeo, que é uma coisa que eu tô realmente fazendo e tentando curar essa crença de não, eu não posso fazer, eu não consigo, então tô tentando fazer porque eu tenho chamado a espiritualidade para isso, tá? Para falar, para trazer um pouquinho daquilo que eu entendo como espiritualidade para as pessoas e quem sabe a minha experiência você possa se identificar e trazer para você alguma, como que eu posso dizer, alguma resposta, alguma ajuda e possa te ajudar em alguma coisa, eu espero que sim. Então, gente, eu acho que eu terminei o vídeo falando, mas e essa menina, como que ela tá hoje, né? Hoje eu sou uma mulher, 48 anos, tenho 2 filhos. E durante a minha vida, ó, ali atrás, a minha pequenininha, aquela é a Sofia, minha caçulinha, gente. Eu tenho o Gabriel, essa daqui é a minha vida, a minha princesinha, Sofia, né, meu amor? Banguelinha de mamãe. Tá quase dormindo já, porque já são quase meia-noite, gente. Tô gravando esse vídeo agora. Então, durante a vida da gente, a gente se cura de alguns traumas e acaba sofrendo outros, né? Isso daí, se a gente não tiver uma autoestima muito grande, que isso é muito importante, a gente acaba tendo outros traumas que vão ficar não curados se a gente não perceber isso, tá? E atrapalha a nossa vida, sim. Então, eu tô tentando agora. Eu falei que, acho que eu gravei o último vídeo em novembro, setembro, novembro, não me lembro, que eu ia estar gravando sempre. Eu não consegui voltar. Por quê? Por procrastinação. Todo dia eu falava, hoje eu vou gravar e eu não gravava. Hoje eu vou gravar e eu não gravava. Sempre acontecia alguma coisa ou eu me limitava a não vir gravar para vocês, tá? Por quê? Por uma crença limitante minha, não, eu não consigo. Mas... não é por isso, é porque ela tem um símbolo aqui que fala não quase todo dia. Sofia, filha. Então, gente, como eu tava falando, né, essa daqui é a Sofizinha e ela tava falando dos meus símbolos. Os símbolos que ela está falando é esses aqui, ó. É a mesa radiônica de Arcanjo Miguel, tá? Eu sou terapeuta holística, sou mestre em Reiki e eu trabalho com a mesa radiônica de Arcanjo Miguel e a ferramenta de Miguel. São ferramentas que atuam nos nossos campos espiritual, emocional. São vários campos, são 7 campos, tá? Que nós trabalhamos através da mesa radiônica, que vai equilibrar as nossas energias, retirando toda a negatividade e equilibrando as energias para que a nossa vida possa fluir melhor. Então, voltando no que eu estava falando, quando a gente tem crenças limitantes, elas são limitantes porque elas nos limitam, elas nos impedem de avançar, né? Naquela nossa limitação. Algumas pessoas têm essa crença de não conseguir, eu não consigo, eu não vou saber falar, eu não gosto de aparecer, entre outras, né? E isso daí acaba que a pessoa deixa de fazer coisas que são importantes para ela. E eu sou uma dessas pessoas que cresci com muitas crenças. E eu tive um episódio há uns anos atrás, logo que fazia uns 2 anos que a Sofia tinha nascido, que eu ouvi algumas coisas de uma pessoa que eu não esperava. Foram coisas que me magoaram demais. Então eu me fechei muito, porque logo depois disso daí, foi bem na época da pandemia, a gente já estava isolado. Eu acabei me isolando mais ainda. Então eu não estava conseguindo me expressar de forma alguma. Gente, eu estava trabalhando como autônoma, né, que eu sou esteticista também, e eu tive que parar de trabalhar porque eu não estava mais conseguindo conversar com as pessoas, lidar com as pessoas, estar com as pessoas. Eu não estava mais conseguindo, não queria mais.
né? Devido ao que eu ouvi de uma pessoa que foi muito triste mesmo. Acabou comigo aquelas palavras, me colocaram no chão. Então, o que aconteceu? Criei mais uma crença limitante, mas eu precisei me isolar para tratar essa crença, que eu tô conseguindo agora me desbloquear delas e tô aqui fazendo esses vídeos para vocês. Então, voltando a falar da espiritualidade, né? E dos traumas que a gente sofre quando somos crianças, a gente tem que fazer a cura desses traumas. E isso, a cura depende da gente. Não adianta a gente esperar de ninguém, tá? Não adianta. Ninguém vai fazer essa cura pela gente. Somos nós. Porque o nosso ego ferido, a nossa alma ferida, né? A gente tem que procurar curar. A gente só vai curar quando a gente compreender o porquê que as coisas acontecem. Por quê? Porque tudo tem um porquê, gente. Nada é por acaso, tá? Esse negócio de... aconteceu porque tinha que acontecer. Realmente aconteceu porque tinha que acontecer, porque nada é por acaso. Tudo está ligado, tudo é uma programação da espiritualidade para a evolução do ser humano. O ser humano precisa evoluir, precisa entender qual é o propósito dele aqui na Terra, né? Qual é o nosso propósito aqui? Por que nós nascemos, vivemos, morremos? Não tem sentido? Tem pessoas que falam, mas não faz sentido, né? Eu não acredito em nada. Tem gente que é ateu, que não acredita em nada porque não faz sentido, mas tudo faz sentido. Como eu venho aprendendo nessas casas que eu citei aqui para vocês, essa não é a nossa primeira vida, né? Essa daqui não é a nossa primeira e única vida. Tivemos várias outras encarnações anteriores e teremos outras mais para a nossa evolução. Então, tudo está predestinado a acontecer para que nós possamos evoluir. Mesmo acontecimentos que, por às vezes, possam parecer que foram por acaso ou que tiveram algum rumo alterado pela espiritualidade, é para nossa evolução, gente. Tudo, tudo, tudo. E eu sempre me questionei muito sobre isso, né? Então, quando eu era criança, eu queria entender, né? Eu via as outras crianças, eu queria entender por que o meu pai é assim, né? E lógico que a gente cresce muito magoado, tendo um pai alcoólatra, um pai violento com a nossa mãe, porque mãe pra gente é tudo, né? O pai é muito importante, mas a partir do momento que você tem um pai alcoólatra, ausente, né? Um pai negligente, né? Que não olha pelos filhos, não é carinhoso, enfim, qual que é a tendência? Que você tenha muita mágoa dele durante toda a sua vida. E isso aconteceu comigo. Quando meu pai faleceu, realmente eu não tinha mais raiva do meu pai. Porque ele morreu? Não, porque eu aprendi muito até o dia que ele faleceu, tá, gente? Eu cuidei muito do meu pai na época que ele estava doente e foi isso que fez com que o amor que eu tinha por ele, que estava aqui guardado, mas a mágoa sufocava aquele amor, esse amor ele fosse externado, eu conseguisse dar esse amor pro meu pai, que foi o perdão, né? Então tudo mudou, porque quando ele faleceu no momento que eu estava amando muito meu pai, porque meu pai se tornou meu filho. Que eu que tinha que cuidar do meu pai, né? Mas até isso acontecer foi muito difícil, sim. Eu cresci muito magoada com ele, muito triste. Não conseguia ter um diálogo com meu pai, assim, um diálogo mesmo. Nunca consegui falar eu te amo, pai. E sempre, ele até tentou, sabe? Ele até tentava do jeito dele, porque ele não sabia ler e escrever, era analfabeto. E a conversa dele era um pouco diferente, era uma pessoa muito simples, então às vezes a gente não entendia muito o que ele estava querendo dizer. Muitas vezes ele se alterava durante a conversa, então era difícil, era muito difícil. Mas ele, da forma dele, ele tentava ser carinhoso com a gente, principalmente depois que nasceram os netos, né? Porque eu acho que quando nascem os netos, os nossos pais, eles mudam muito, porque os netos são os segundos, né? São mais do que filhos, né? E realmente, o meu pai ele sempre teve um carinho muito grande pelos netos, muito grande pelo meu filho. Meu filho sempre foi muito companheiro do meu pai.
que eu trabalhava e meu filho ficava na casa da minha mãe para trabalhar. Ele era muito companheiro do meu pai, então ele estava sempre com meu pai e ele ajudava a cuidar do meu pai e ele ajudou a cuidar do meu pai no hospital. Meu pai era muito apegado a ele, tinha um carinho muito grande por ele. Então, através desse amor dos netos também, eles tentam mudar e demonstrar o carinho que eles têm pelos filhos. Todo pai tem amor pelo seu filho. Alguns não, né, gente? Porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo sabe o que é amor, né? Então, vamos lá. Então, nesse período, né, que o meu pai sofreu um acidente até ele falecer, ele sofreu um acidente, eu tinha 9 para 10 anos, ele faleceu quando eu estava com 41 anos, vão fazer 6 anos agora, tem 5 anos, né? Então foi bem complicado mesmo. Mas nesse período todo, o que aconteceu? Eu conheci e me aprofundei mais no estudo da espiritualidade. Então eu vim entender que por que eu nasci nessa família, eu tinha essa mãe, esse pai, esse irmão, essa irmã, esse ciclo familiar. Porque eu precisava ter essas experiências para evolução do meu espírito, para minha evolução. Né? Nem todo mundo vai nascer numa família rica, bonita, maravilhosa, não. E muitas vezes quem nasce também vão ter problemas, gente, porque esse planeta não é um planeta pra gente ser 100% feliz aqui. É pra gente ser feliz, mas a gente também veio para aprender através das nossas dores, tá? E eu também tive muito problema com relação à minha mãe, que é bem difícil, né? Porque mãe é tudo pra vida da gente, né? E quando meu pai sofreu o acidente aí, a minha relação com a minha mãe mudou bastante, porque logo depois do acidente, ela teve a minha irmã, mais nova, 9 anos de diferença, né? O meu irmão, eu e a minha irmã. E nesse período, o que aconteceu? Eu era uma criança, tinha 9 anos, a minha mãe sempre foi muito carinhosa comigo, com meu irmão também. Só que devido a todos esses problemas, a gente imagina uma mulher que sofria como ela sofria, né? Trabalhava demais, tinha um marido abusivo, violento. De repente se vê sem um marido, com o marido no hospital, grávida, com um sítio para cuidar sozinha, com 2 crianças. Como que ela se sentiu, né? Meu irmão ele já ajudava desde pequeno, meu pai fazia ele ajudar muito no trabalho do sítio, de cuidar do sítio. E aí o meu irmão, ele se tornou responsável por ajudar a minha mãe também. E a gente era pequeno, então ele ajudava a minha mãe a cuidar do sítio. Eu fui aprendendo a limpar a casa, né? Meu irmão também fazia isso, limpava a casa. E a gente foi criando responsabilidades. Quando a minha irmã nasceu, a minha mãe cuidava da chácara. Dos finais de semana, quando os donos do sítio estavam no sítio, ela tinha que cozinhar, lavar, passar tudo. E eu cuidava da minha irmã. Então, uma criança cuidando de outra criança. É uma responsabilidade muito grande. Você sai da sua infância para uma responsabilidade maternal. Uma criança de 9 anos não tem responsabilidade maternal nenhuma, né? Eu me lembro que quando antes disso acontecer, eu me lembro que uma vez um pessoal foi fazer uma visita nessa chácara, para os donos da chácara, e num dia de manhã eu estava lá brincando perto de um barranco, e esse pessoal tinha um bebê. E o bebê tava no carrinho. E a mulher falou assim, eu vou lá dentro pegar o suquinho da neném. Você olha pra mim, eu não tinha 9 anos ainda. Acho que eu tinha uns 6 anos. Muito. Aí ela falou assim, você olha o neném pra mim, que eu vou lá buscar a mamadeira dele? Eu falei, eu olho. Eu era uma criança, tava ali brincando, gente, né? Eu lembro disso, eu lembro que naquela época eu me senti muito mal com o que aconteceu. Porque ela entrou e alguém me chamou, não sei se foi meu irmão que me chamou, e eu saí correndo para brincar, esqueci do nenê, eu era uma criança. E o carrinho do nenê não andou, esse nenê não caiu ali perto do barranco e não machucou a testinha, o narizinho?
Aí, lógico, todo mundo ficou chateado comigo, né? Porque eu não cuidei do nenê como tinha que cuidar. Então foi um trauma para mim também, porque além de eu ter deixado o nenê sozinho, o nenê se machucou, todo mundo ficou chateado comigo. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito mal com isso daí. Então, você imagina uma criança, de repente, eu lembro que nessa época, que a minha mãe tava grávida da minha irmã, eu queria muito uma boneca. Tinha saído aquela boneca meu bebê. E eu nunca tive muitas bonecas, a gente sempre foi pobre, né? Eu queria uma boneca meu bebê de todo jeito, eu queria aquela boneca. Só que a minha mãe não podia me dar, a minha mãe não podia me dar uma boneca, né? Mas eu queria. Aí eu lembro que um dia, logo que a minha mãe foi ter a neném, foi ganhar, minha irmã foi pro hospital, alguém me falou assim: olha, quando a sua mãe chegar, ela vai trazer uma boneca para você brincar. Você vai amar a boneca, você vai brincar bastante com ela. E eu achando que era a boneca que eu queria, né? Aí a minha mãe chegou do hospital com a minha irmã. Realmente filha, só uma licencinha, meu amor. Tá bom. Realmente, depois você passa batom, tá? Realmente era uma boneca, mas não a boneca que eu tava esperando. Eu ganhei uma criança, uma responsabilidade para mim, né? Então eu tinha que ajudar a minha mãe a cuidar da minha irmã. E sempre foi assim, porque ela foi crescendo e a minha mãe sempre correndo com o serviço, com a casa, com o trabalho dela. E aí meu pai voltou do hospital, graças a Deus, depois de 2 anos, né, de muita luta, quase 2 anos, ele voltou do hospital. Minha irmã já tinha nascido. Quando ele sofreu acidente, a minha mãe nem sabia que estava grávida. Quando ele voltou do hospital, minha irmã já tinha nascido, já estava, acho que com 6 meses, uma coisa assim. E ele voltou, ele não andava, né? Ele voltou na cadeira de roda, desenganados pelos médicos, né? Então foi muito difícil, porque a minha mãe tinha uma criança, 3 crianças, sendo que uma era um bebê e mais um bebezão para cuidar, porque meu pai dependia dela para tudo. Então minha mãe batalhou muito com meu pai, médico, fisioterapia, e graças a Deus, mesmo com muitos problemas, ele conseguiu voltar a andar. Então eu tinha que cuidar da minha irmã. Aí você imagina a responsabilidade e a frustração, porque eu fiquei esperando o quê? Um brinquedo, uma boneca. Eu ganhei o quê? Uma criança para cuidar. E aí eu já não tinha mais como brincar tanto, porque eu tinha que cuidar da minha irmã. Minha mãe precisava trabalhar muito, estudava, cuidava da casa, ajudava. E a gente foi, ajudava a minha mãe. A gente foi crescendo assim. Hoje eu vejo que foi uma coisa muito boa que aconteceu para mim. Lógico que naquela época não, porque você cresce frustrado, né? Frustrado. Você teve uma época da sua infância roubada, né? Você teve que ter uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de uma criança não é fácil, é uma responsabilidade. Tanto que eu amo criança, mas é um trabalho que, se alguém perguntar para mim, você quer ficar cuidando de uma criança, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, gente. Eu dou parabéns para quem gosta de cuidar e cuida com carinho, com amor. Porque para cuidar de qualquer jeito, qualquer um cuida, né? E como eu tenho minha filha, hoje eu nem trabalho fora, eu acabei me dedicando somente a ela, porque eu não pude me dedicar somente ao meu filho, né? Eu trabalhava também bastante quando eu tive ele. E a Sofia eu não trabalhei fora, sempre trabalhei como autônoma, né, em casa, para ter ela perto de mim. Então, gente, é isso, tá? Os traumas de infância, eles têm que ser curados, eles têm que ser trabalhados, porque senão vão nos tornar adultos infelizes, adultos inseguros, com baixa autoestima, e isso vai impedir com que a gente consiga realizar muita coisa na vida. Muitas vezes a falta de sucesso se dá em relação a sucesso no amor, sucesso na profissão, sucesso na nossa vida familiar, ele não vem devido a esses traumas. Se você tem mágoa de alguém, como que você vai conviver bem com essa pessoa, né? Aí, como eu estava falando, eu sempre tive muita mágoa do meu pai. E aí, com o tempo que eu comecei a entender mais sobre a espiritualidade, que eu fui tentando trabalhar essas mágoas, as mágoas que eu tinha da minha mãe, né? Porque minha mãe depois teve que trabalhar muito na vida e me deixar responsável
pela minha irmã, para ela poder trabalhar, e pela casa, e aí a gente vai crescendo, a responsabilidade vai aumentando. Primeiro era pela casa, pela irmã, depois o almoço, depois vai buscar na escola, depois vai levar na escola, vai na reunião de escola, e aí você vai ficando como sendo a mãe do seu irmão, né? Ou da sua irmã. E você vai deixando de ser uma criança, um adolescente, né? E a gente sempre teve que trabalhar muito cedo. Meu irmão começou com 10 anos de idade, eu comecei com 12 a trabalhar fora. Então a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que ter tempo de ajudar de todas as formas, né? Trabalhando fora, estudando, ajudando a cuidar da casa, ajudando a cuidar dos irmãos, né? Mais novos. E isso daí, você se sente frustrado. Você se sente, sim, porque você às vezes vê uma outra pessoa, quando você não tem conhecimento, né? Você se compara, por que que eu não pude, né? Por que que eu não posso, né? Por que que pra mim não foi assim, né? Por que que pra mim foi diferente, eu sempre tive que trabalhar muito. Porque, gente, a gente tem que entender o seguinte, cada um veio para levar uma vida aqui. A gente não veio todo mundo para ter a mesma vida. Não veio todo mundo aqui para ser motorista de caminhão. Cada um tem uma profissão. Não veio todo mundo aqui para ser empregada doméstica. Cada um veio para ter uma profissão. Muitos têm a mesma, outros não. Então, eu tive uma vida que fez com que eu aprendesse, evoluísse. Você tem a sua vida que faz com que você aprenda, evolua. Cada um da sua forma. Tudo vai fazer sentido, não agora, pra gente. Mas quando a gente for para o plano espiritual e puder entender sobre essa nossa encarnação aqui, o porquê das coisas aconteceram dessa forma na nossa vida, aí nós vamos compreender totalmente. Mas o que a gente tem que ter em mente nessa vida é que tudo é um plano da espiritualidade para a nossa evolução, tá? Como eu ouço nos centros espíritas que eu acompanho, que nós somos crianças ainda na espiritualidade, nós somos crianças birrentas, nós somos crianças imaturas e nós não entendemos a espiritualidade, como que funciona, nós não respeitamos as leis universais. Poucas pessoas se interessam em aprender sobre espiritualidade. As pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro, em ter carro, em ter casa. Isso é um pecado, em ter dinheiro? Não, todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem direito, é um direito de todo mundo. Deus fez Jesus, né? Deus, ele fez esse mundo para que a gente evoluísse, para que a gente tivesse tudo isso, mas da forma certa. Não da forma errada, não com egoísmo, materialismo em excesso, né? Tudo tem que ser dosado. A gente tem que ter primeiro a nossa evolução espiritual, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu não sei dizer exatamente como é, mas se eu não me engano é assim, primeiro as coisas de Deus, depois Deus tudo será, a vós tudo será acrescentado. Então, quando a gente se dedica primeiro à nossa espiritualidade, nada na nossa vida material vai nos faltar. Deus nos supre de tudo que a gente precisa, tá? A gente tem que batalhar, correr atrás das nossas coisas, sim, tá? Mas se você faz o seu trabalho espiritual, que é um trabalho com você, a sua evolução espiritual é com você. Você vai ter que entender, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar a sua evolução espiritual. Quando você faz isso de coração e você muda realmente, então tudo vai ser acrescentado na sua vida. Nada vai te faltar, tá? O que mais que eu posso dizer? Então, nesse processo todo, eu me lembro que eu fui crescendo e fui crescendo bem rebelde, viu? Eu respondia muito a minha mãe, eu era respondona, briguenta, sempre estava tendo uma desavença com ela, porque eu sentia muita falta da minha mãe. Eu entendo hoje porque que eu era assim, porque eu queria chamar a atenção dela, eu queria o carinho dela, a atenção dela, porque eu não tinha mais, eu já não tinha do meu pai, né? E aí, de repente, a gente vai crescendo sem o carinho da mãe, então eu entendo que toda aquela minha agressividade
de ser respondona e de achar que não era certo o que estava acontecendo, né? De eu ter que ser responsável por isso, por aquilo, e da minha mãe não deixar eu sair, da minha mãe não deixar isso, porque a minha mãe sempre foi muito rígida, controladora, né? Com os filhos. Então eu me tornei um pouco agressiva. E ela comigo também. Então virou um ciclo vicioso. Meu pai era agressivo, minha mãe era agressiva com eles também. E isso dificulta muito o relacionamento, né? Entre a família, né? É muito dificultoso. E aí, quando vem o filho mais novo, eu não tô querendo dizer que o filho mais novo é culpado de nada. Não. Dependendo de como são os pais, às vezes eles dão mais atenção pro mais novo. Mas por que dá atenção pro mais novo? Porque o mais novo é pequeno, ele realmente precisa de atenção. E muitas vezes o maior, ele não entende. Eu acho que talvez quando foi essa minha fase, eu não entendia mesmo. Porque que dava tanta atenção para menorzinha e não dava atenção para mim. Então eu me sentia muito sozinha. Então eu queria chamar atenção como? Sendo agressiva. Muitas vezes agressiva, não o tempo todo. Muitas vezes agressiva, mas sempre amando os meus pais. E aí, eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, muitas vezes quando acontecia alguma discussão. Quando você for mãe, você vai saber o que é ser mãe, né? Quando eu queria sair, ela não deixava. E eu falava, mãe, mas eu vou com as minhas amigas. Não, você não vai. Eu não quero que você vá, você não vai, tá? Então a gente ficava chateada, brigava com ela, falava, quando você for mãe, você vai entender o que é ser mãe. E realmente, gente, e nessa minha rebeldia toda, quando eu fui mãe do meu primeiro filho, o Gabriel, eu fui mãe aos 21 anos, né? E eu lembro que o Gabriel, ele já nasceu com alguns probleminhas assim de saúde. Infecção urinária, ele já teve que fazer um tratamento longo quando ele nasceu. Mas ele é, nossa, um neném muito amado, graças a Deus, não só por mim, como pela minha família, sempre foi. E aí começou a mudar muito a minha família, por quê? Porque nasceu o Gabriel e eu precisava trabalhar e ele ficava na casa da minha mãe, e isso foi unindo, mas eu estava morando na casa da minha mãe quando ele nasceu. Então minha mãe foi se reaproximando mais de mim. Isso, consequentemente, através do neto, né? Para você ver o amor de uma avó, de um avô pelo neto. Meu pai também se apegou muito ao Gabriel, porque quando ele nasceu, a gente morava na casa da minha mãe. Eu, o meu falecido ex-marido e o Gabriel. E aí, ele era uma criança que precisava de cuidados. E eu voltei a trabalhar, ele ficava com a babá na casa da minha mãe, porque era mais perto de onde eu trabalhava. Então, na hora do almoço, eu podia ir dar mamar para ele lá na minha mãe. Então, o que acontece? Realmente, eu comecei a entender o que a minha mãe falou quando eu fui mãe. Quando você for mãe, você vai entender o que é ser mãe. E, gente, olha, eu sofri muito quando o Gabriel nasceu. Porque aí ele começou a desenvolver alguns problemas de saúde, alérgicos, laringite, e eu tinha que correr muito com ele. Era dia sim, dia não, à noite a gente tinha que ir para o hospital, correr com ele na emergência, porque trancava as vias respiratórias dele, ele não conseguia respirar. Então era uma correria muito grande. Quase todo dia era isso, né? Até que quando ele tinha 1 ano e meio, num domingo, a minha mãe estava em casa comigo me ajudando, ele tinha passado uma semana bem difícil, ficou com muita febre, levei várias vezes ao médico, e aí no final de semana minha mãe foi me ajudar, porque eu trabalhava até de sábado, né? E ela foi me ajudar, porque eu tinha muita roupa para lavar, limpar a casa. Meu marido na época estava doente, estava de cama com uma gripe muito forte. Aí ela falou, não, vou ficar aí com você, para você poder fazer as coisas, você trabalha a semana inteira. E de repente, quando eu dei um banho no meu filho começou a ficar roxo. E não estava conseguindo mais respirar. E foi um desespero muito grande, porque eu não tinha carro naquela época. Meu marido estava de cama, com uma gripe forte. E a gente não tinha nenhum vizinho que tinha carro. E a gente conseguiu alguém para levar a gente para um hospital aqui, para Jundiaí, uma cidade mais próxima, né? Para socorrer o Gabriel.
e o meu filho naquele dia entrou em coma. Gente, que desespero. Eu vi meu filho entrar em coma e ele ficou quase um mês em coma, quase perdi o Gabriel. Ficou um mês em coma, na UTI, entubado. Foi muito difícil, mas uniu muito a minha mãe, porque eu dependi muito da minha mãe, ela era o meu suporte no hospital, sabe? Então, assim, essa fase foi muito difícil e foi a fase que trouxe a espiritualidade mais a fundo ainda na minha vida. Porque quando ele estava internado, aconteceu algo assim sobrenatural, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Algo que eu me lembro que o pessoal do hospital, as enfermeiras, elas ficaram sem entender o que tinha acontecido naquela UTI, depois de quase 30 dias desse menino entubado. Então, eu vou contar para vocês no próximo vídeo, tá? Então, gente, visite esses canais aí que eu falei para vocês. Casa Plataforma de Oração, Templo Espiritual Maria Santíssima, o canal do Espiritismo Raiz do Eduardo Sabag e Espiritualidade na Prática. Através desses canais, vocês vão ter vários tipos de aprendizado. Eles tem muitos vídeos na plataforma de cada uma dessas casas, tá? E cada um vai falar de espiritualidade da forma que eles entendem, mas todas vão se unir numa só, né? Casa Plataforma de Oração, a Espiritualidade na Prática, eles têm uma visão universalista do espiritismo, tá bom? E é muito interessante porque trazem mensagens que eu falo para vocês. Mudaram a minha visão da espiritualidade, espero que ajude a vocês a mudar também. Tá, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, passa para alguém que você acha que pode estar precisando ouvir algumas palavras que vão como que eu posso dizer, que através do meu testemunho, do que eu falo aqui, a pessoa ela possa ser ajudada de alguma forma, tá bom? Aguardo vocês, muito obrigada, gratidão, namastê.